Oi pessoal, vamos começar o nosso estudo. O texto escolhido de hoje vem de um livro que foi indicado pela Leila. O livro é Fundamentos da Educação Infantil, ensinando crianças em uma sociedade diversificada. É esse daqui, recomendo demais da conta. É um livro assim que você tem vontade de ler com as amigas que trabalham na educação infantil, com os parceiros e parceiras dessa jornada. É muito gostoso mesmo e vem afirmando muitas coisas das quais a gente já acredita. Isso é muito bom, né? Um dos tópicos que hoje eu separei aqui para falar para vocês, que vem muito a calhar com esse nosso momento, é sobre observação e supervisão. A observação a gente estudou muito, né, no curso da Leila Oliveira, o quanto que é importante e essencial para o desenvolvimento dos nossos registros. E para aprofundar um pouquinho mais, eu trouxe aqui umas anotaçõezinhas que a gente pode, a partir das observações, conhecer cada vez mais cada criança, para estabelecer uma conexão bem profunda e verdadeira com ela. E é só a partir da observação dessa individualidade que a gente vai dar conta desse recado, né? Porque quando alguém te pergunta, como é que tá tal criança? Que recursos que eu utilizo para saber? O que eu já sei sobre ela? Geralmente eu sei sobre ela aquilo que eu observo. Então eu preciso me dar conta da importância dessa observação. E além disso, eu também, ao observar cada criança, eu consigo auxiliá-la no desenvolvimento dos processos interpessoais. Então você consegue auxiliá-la a estabelecer relações com as outras crianças também. Então é importante para a nossa relação com ela e para a relação dela com as outras. E além disso, para a gente também escolher as melhores intervenções educativas, tanto em relação às experiências estruturadas, quanto em relação ao brincar, que brincadeiras elas preferem, de que maneira a gente organiza as brincadeiras no espaço. Então isso só vem mesmo a partir da observação. E também tem uma coisa muito interessante que acontece quando a gente está observando as crianças, e que o texto também traz, e que eu venho dizendo já isso há algum tempo, que essas observações e essa convivência tão próxima com as crianças nos permitem nos conhecer também. Esse desenvolvimento da autopercepção, muitas vezes, acontece a partir da observação que a gente mobiliza em relação à criança. E isso que ela traz no texto eu achei incrível, assim. Então, você consegue, ao ocupar esse lugar de quem observa as ações e reações das crianças e a forma como ela se relaciona com as outras crianças, você também vai conseguindo ocupar um lugar de observação interna, e que ela chama isso de autorreflexão, e de que daí, da autorreflexão, vem para o movimento de autoconsciência, autoaceitação, e que aí vai para o crescimento e mudança pessoal. Então eu acho isso de um privilégio muito grande, a gente trabalhar com as crianças. Inclusive, os processos de meditação, para quem já estudou um pouquinho sobre isso, ou até já vivenciou, muitos dos processos convocam a gente para estar nesse lugar de observar a si mesmo, sem julgar, sem classificar, mas observar. E quando a gente faz isso com as crianças, é muito legal, né? É muito importante, porque você conhece muito mesmo, muitos conteúdos dela a partir dessa observação. E aí, tem uma coisa também muito incrível que acontece quando a gente começa a observar de pertinho cada criança, é que geralmente a criança muda. Será que é a criança que muda? Ou será que é a gente que muda a partir da perspectiva nova que olha? Né? É muito interessante, eu já ouvi esses relatos. Nossa, antes eu não era tão próximo de tal criança e agora eu passei a ser próxima dela e observar mais frequentemente, com mais atenção. Pronto, agora eu já fui afetada emocionalmente por essa criança. É muito comum. Será que ela mudou? Será que ela deixou de se comportar daquela maneira que antes superficialmente você julgava ou considerava? Ou será que foi a sua ótica que mudou, né? Seus óculos que mudaram? Pode ter certeza que foi você. Né? A criança continua lá na toadinha dela do desenvolvimento e você a vê de forma diferente, e muito provavelmente a partir dessa visão diferente você vai se relacionar com ela de uma nova maneira. E aí não é a criança que muda, é a relação da criança com você que muda, e sua com a criança, né? É uma via de mão dupla. Então isso é muito bonito, e é a partir da observação que isso se dá. E aí, gente, a gente precisa desenvolver algumas habilidades para observar. Não é? Tem uma habilidade necessária, que é a seguinte: a gente tem que estar aberto. Em primeiro lugar, a gente tem que estar aberto. Porque se você vai observar uma criança com muitas expectativas, já com aquilo pronto, daquilo que você espera a respeito dessa observação,
pronto, você perde a oportunidade de vivenciar o que ela traz ali no presente e o que de fato está acontecendo, porque você já criou muitas ideias a respeito do que as crianças deveriam fazer. Isso acontece muito quando a gente está observando as crianças em situação de experiência dirigida, experiência estruturada. Você estruturou todo um espaço, aí você já espera que ela faça, por exemplo, torres com aqueles troquinhos que você separou. Dali, se você só fica com essa ideia, você não consegue observar o que mais ela faz para além das torres. Então, estar com a mente aberta é um primeiro ponto para a gente conseguir observar. Um outro ponto é também não só observar, mas também ser parte ativa do desenvolvimento da criança, né? Você tem que ser visto, estar presente, não é uma observação distante, como se você fosse um guarda. Até a autora do texto fala, se fosse necessário só supervisão dos educadores, bastava colocar um guarda em cada ponta da escola e que aí pronto, né? Então, quando você tiver ocupando esse lugar de supervisionar, como se fosse um guarda, lembra dessa imagem, sabe? Como se você estivesse ali a serviço de controlar só o que está acontecendo, apagar incêndio, separar conflito e percebe que tem alguma coisa, algum conteúdo faltando ali. Tá faltando relacionamento, interação. Ah, mas aqui na Luz da Vida a gente só fica no papel de observador e deixa as crianças brincarem livre. Olha, ótimo, em parte isso é verdade, mas não tudo, né? Quando a gente só ocupa esse lugar de ficar apagando incêndios ou ocupando demandas e fazendo coisas o tempo todo, é porque você está se distraindo da relação com a criança. E ela precisa dessa sua relação para que ela seja percebida. E que você também precisa, essencialmente, o educador vai precisar disso para ver a criança assim como ela é, né? Então, ser parte é muito importante. O que significa ser parte na prática, Natu? Significa que você vai observar as crianças e interagir com elas individualmente em pequenos grupos e, ao mesmo tempo, ser capaz de observar o todo. Essa é uma habilidade que eu considero mais complexa de ser desenvolvida, mas é possível. Que eu posso dizer para vocês que é possível e a experiência traz essa possibilidade para a gente, da gente estar se envolvendo diretamente com uma criança ou com um pequeno grupo de crianças e ao mesmo tempo ser capaz de olhar o todo, de investigar todas as partes da sala. Aí dá a impressão que a gente precisa ter olhos nas costas ou olhos atrás da cabeça. Não é preciso fazer isso. O que precisa é desenvolver o que a autora chama de foco duplo. Pensa sobre isso, foco duplo. Olhar a parte, ao mesmo tempo eu não perco de vista o todo. Porque ela traz que os educadores iniciantes geralmente se mobilizam, né, na observação ou da individualidade ou só do todo. As duas coisas ao mesmo tempo parece uma tarefa impossível para um educador iniciante. O que eu posso garantir já de uma educadora nem tão iniciante assim, mas experiente, é que não é impossível. Conforme você vai se colocando, só que eu não sabia, não tinha lido sobre isso quando eu era educadora iniciante. Agora vocês já estão tendo a possibilidade de ter alguém dizendo para vocês, né? Eu descobri isso na prática mesmo, sobre essas necessidades. Então, quando você só tiver com foco em olhar para situações de problemas que estão acontecendo aqui no micro, você perde o macro. Então, inicialmente ela dá uma sugestão para que o educador faça tipo uma varredura, assim, de todos os focos de possíveis problemas que podem estar acontecendo. Por exemplo, você está no pátio, tem duas crianças que se relacionam de uma maneira mais desafiadora, sabe essas relações muito implicadas que tem aqui, de crianças que se amam, ao mesmo tempo estão se batendo e tal. Então ali pode ter um foco de problema, é um foco que demanda a tua atenção. Então você vai ficar olhando por ali, vendo o que pode estar acontecendo, ao mesmo tempo você pode se abaixar e olhar uma criança que está pedindo tua atenção. Mas você não esqueceu que ali tem um foco de um possível problema. Sabe, é não perder de vista aquilo que você já percebeu no ambiente amplo. Quando você está dentro de uma sala, isso se torna um pouco mais fácil, né? Então vamos pensar ali na sala do agrupamento 1, é uma sala grande, as crianças se espalham no espaço, e aí você vai poder se envolver com um pequeno grupo, sugerir ali uma brincadeira, quando você perceber que existe uma dispersão muito grande na sala, ao mesmo tempo olhar para o todo.
Então tem que ter uma postura muito ativa mesmo, né? Não é uma postura passiva de só observar e contemplar o desenvolvimento de um ou de um pequeno grupo. Dentro da escola, em qualquer escola que seja, viu? É aqui na Luz da Vida ou em qualquer uma. É o foco duplo que a gente precisa. E eu até aqui vou pegar a definição que ela coloca pra gente de foco duplo, ó, veja só. É um método de supervisão que permite que o adulto se foque em uma criança ou em um pequeno grupo de crianças ao mesmo tempo em que está ciente do que está acontecendo no ambiente como um todo. E aí, quando você estiver dando conta de fazer isso, você já pode pensar assim, opa, já estou me tornando um educador mais experiente. Porque ela trata aqui que o educador iniciante é que tem mais dificuldade com essa tarefa. Então, vamos observando o nosso desenvolvimento, vão ficando atentos aí ao momento em que você está e vai comemorando. A hora que você conseguir dar conta do micro e do macro, fala, yes, tô lá, tô me desenvolvendo profissionalmente. Vamos juntos colocar foco duplo na nossa observação?